Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem. Eu vou contar aqui como que foi o meu pós-operatório de histerectomia, né? Eu não fiz a total. Eu gravei um vídeo contando pra vocês como que foi a minha cirurgia. Eu fiz dia 28 de junho, né? E hoje é 18 de julho. Então aí já faz mais de 20 dias que eu fiz a cirurgia, né? Logo depois que eu fiz a cirurgia, no primeiro, no segundo, no terceiro dia, foi muito tranquilo. Eu não tive dores, né? Após cirúrgico. Só dia que eu fiz a cirurgia foram muito vômitos. Eu comi e isso é reação da anestesia geral, né? No outro dia eu já consegui me alimentar normal. Eu fiquei só um dia, de um dia para o outro, com sonda. E depois, no outro dia foi tirado, eu consegui fazer o xixi normal. Fui no banheiro, consegui fazer o número 2 também. Foi super tranquilo, né? Dentro que eu estive dentro do hospital e um pouquinho depois, quando eu fui para casa, que eu fiquei 3 dias no hospital, e foram bem tranquilos. Não tive dor, porque a gente toma algumas medicações, né? E o único desconforto que eu tive mesmo de desconforto foi a reação, né? Da anestesia geral, que me dava muita tontura, muito enjoo. No primeiro dia eu não consegui me alimentar. No primeiro dia eu só vomitei quando conseguia, não consegui ir no banheiro. Bem assim, de levantar, né, de fazer xixi, essas coisas não, porque eu estava de sonda, né? Então essa sonda foi retirada um dia após a cirurgia e eu consegui fazer xixi. Eu abri o chuveirinho, o chuveiro, eu abri a torneira para estimular aí eu ir no banheiro. Aí eu tive alta no terceiro dia, que eu fiquei 3 dias internada. No terceiro dia eu tive alta. Como que foi a minha recuperação em casa? Eu tinha acabado de mudar no sábado e na segunda-feira eu fiz a cirurgia. Então eu cheguei em casa na quarta-feira. Então foi um pouco complicado para mim. Eu vou contar um pouquinho como que foi aí, o que foi pós-operatório. Porque assim, até uns dias o pós-operatório foi um pouco tranquilo, né? Depois que eu tive a alta, depois do terceiro dia, cheguei em casa, eu fiquei sozinha na minha casa. Então, assim, as coisas estavam totalmente fora do lugar, só tava a cama organizada, como meu médico disse, tá? A cama tá organizada, dá pra você dormir. E foi isso que eu fiz. No primeiro e no segundo dia em casa, que seria o quarto, a quinto dia após cirurgia, eu sentia dores, sim, não era algo tipo insuportável, mas eu sentia dores. Então eu tomava um anti-inflamatório e só um anti-inflamatório, remédio para gases, deixa eu lembrar mais. E remédio se por acaso eu viesse a sentir algum tipo de dor, mas eu nem comprei essa medicação. Quando foi no dia 5 de julho que eu estava em casa, lá pro dia 3, o dia 4 de julho, né? Quer dizer, dia 3, o dia 4, daria uns 6, 7 dias de cirurgia. Eu saía um líquido dentro de mim, né? Quando, por exemplo, eu ia fazer xixi. E aí, quando eu fazia xixi, descia esse líquido. Era um líquido rosado, tipo meio mistura de sangue. Só que ele tinha um cheiro muito forte. Então, no dia 5 de julho, eu mandei mensagem para o meu médico, disse, olha, tem saído um líquido na cor rosa, parece resto de sangue, eu não sei dizer como que é, mas antes eu achava que era xixi, mas não era, porque era logo após que eu fizesse algum tipo de esforço. Esforço que eu falo, até tipo fazer xixi e sair aquele líquido. Eu falei, eu tô preocupada, doutor, tá saindo um líquido dentro de mim, é um cheiro muito forte, gente. Ele tinha cheiro de sangue podre. E aí ele me disse que não era tão normal sair com aquele cheiro de líquido podre, mas por enquanto seria normal. Aí tudo bem.
Isso foi, eu acho que no dia 5. Entre o dia 5 e o dia 6, eu fui dormir. Eu acho que dia 5 e dia 6 eu fui dormir. Eu tava muito frio, não sei, não tava tão frio assim como tinha feito nos últimos dias, mas estava frio, mas eu tava com uma camiseta regata e eu comecei a sentir muito calafrios. E depois eu acabei adormecendo e quando eu acordei, assim, acordei tipo assim, 1 hora e pouca, super assustada, né? Tipo assim, sabe aquela pessoa que tá delirando? Bem assim, muito assustada e meu corpo inteiro tava suado, o lençol da cama tava suado, essa parte minha aqui inteira tava toda transpirando. E eu falei, nossa, eu acho que eu tive febre, porque quando eu tenho febre, normalmente à noite eu transpiro, quando me dá, ela apresenta muito mais à noite do que durante o dia. E aí eu acordei mais preocupada ainda, mandei mensagem para o meu médico mais uma vez, doutor, eu ainda continuo saindo esse líquido que tem um cheiro muito podre, eu tô super preocupada porque eu acho que eu devo estar com alguma... Será que eu não tô com alguma infecção? E eu acho que eu tive febre durante a noite. Relatei isso pra ele e ele demorou um pouquinho pra me responder. E aí eu mandei mensagem pra médica da minha empresa, médica da empresa qual eu trabalho, da minha empresa não, qual eu trabalho. E aí eu relatei a mesma coisa com ela, doutora, eu fiz... Tal dia eu fiz a cirurgia, já fiz algum tempo que vem saindo esse cheiro podre dentro de mim, cheiro de sangue podre. E eu tô com medo e parece que eu tive febre à noite. Ela falou assim, Elisângela, corre direto e vai pro médico, porque eu acho que você está com uma infecção. Ou algo que inflamou, você está com algum tipo, corre e vai pro médico. Alguns minutos depois, não lembro quanto, se era 30 minutos, mas muito pouco depois, o meu médico mesmo, ele me ligou por telefone e disse assim pra mim, Elisângela, fique tranquila, porque por enquanto, essa coisa de líquido é meio normal sair mesmo. Mas eu falava, mas doutor, eu tô com esse cheiro de podre, é um cheiro de sangue podre. E ele falou assim, é normal, fica tranquila. Ele me tranquilizou dizendo que aquilo não era uma infecção. E aí eu fiquei muito preocupada e aí eu queria ter contato com pessoas que fez o mesmo procedimento, o mesmo cirurgia que eu. Encontrei um grupo no Facebook que é só para mulheres que fez esse tipo de procedimento ou vai passar pelo processo cirúrgico. Então, tem uma troca de informação aí, né, que é bastante válido. Então, eu fiz essa mesma pergunta que eu fazia para o meu médico. Perguntei para as meninas desse grupo do Facebook se elas eram normal depois pós-cirúrgico sair algum líquido e com cheiro forte. A maioria delas me relatavam que saiu sim um líquido sim bastante forte, que saía um líquido sim após cirurgia. Muitas delas tinham sangramento após a cirurgia. E isso era normal, mas não com líquido com cheiro forte, odor, por exemplo, cheiro de podre, igual eu sentia. Aquilo não era normal e todas elas pediram para que eu fosse para o médico, para que ele me examinasse e visse o que estava acontecendo. E se passaram 3 dias, mais ou menos, de uns 3 dias, que eu comecei a ter uma melhora boa. E aí eu tava super bem, até desci pra tomar um solzinho e tal, porque, né? E aí o que aconteceu? Quando chegou o dia 9 de julho, no dia 8 eu acordei bem. E aí eu lavei uma loucinha, assim, bem leve, assim, tipo assim, uns copos e coisa. Mas parcelei aquela louça em 3 vezes, porque eu via que eu sentia muito desconforto quando eu estava em pé, dor. Se eu ficasse 5 minutos em pé, eu via que eu sentia dores nos pontos internos e eu não conseguia ficar muito. Então eu fiz isso em 4 vezes, ficava tipo 3 minutinhos e depois deitava na cama. Eu via que eu não conseguia. Era uma coisa muito leve, mas eu não conseguia fazer, né? E aí o que aconteceu? Eu dormi no dia 8 e acordei, né? Lógico, no dia 9, graças a Deus. Só que aí eu não estava bem. Tava com os pontos internos mais doloridos
e aquele cheiro de sangue podre que vinha de dentro de mim. Dentro de mim, assim, interno, né? Saía quando eu ia no banheiro ou ficasse em pé, escorria esse líquido. Algum tipo de esforço físico que eu fazia. E aí eu ficar muito preocupada. Nesse mesmo dia, no dia 9, eu mandei mensagem mais uma vez para o meu médico, às 5 horas da tarde, mais ou menos assim, relatando para ele que eu tive sangramento. Desde o dia 28 até o dia 9, eu nunca tive nenhum tipo de sangramento, assim, sangramento vivo. Saiu esse líquido rosado, mas não era um sangramento vivo. Eu tive 5 horas da tarde e eu mando mensagem para ele dizendo: doutor, saiu líquido, saiu sangue mesmo, e eu tô preocupada, porque esse cheiro não vai embora. Ainda continuou com esse cheiro. E ele acabou me passando uma medicação, que é uma medicação para assento, para tirar esse pouco sei lá, de odor, desse cheiro que eu relatava para ele sempre. E ele acabou me fazendo, pedindo para me fazer um banho de assento. Eu liguei na farmácia, pedi, não lembro qual a medicação, mas depois, se eu tentar lembrar, eu falo para vocês. Comprei esse sachê que é para assento, que não era barato, são 10 sachê, quase R$50. E também pedi para comprar absorvente, coisas que eu não tinha usado quando eu fiz a cirurgia, que eu não tive sangramento mesmo, pós-cirúrgico, até o dia 9. E aí eu comprei esse sachê, fiz o assento ali em torno, eram umas 18 horas, né? A farmácia veio me entregar e às 18 horas eu fiz o banho de assento. E aí eles mandaram um absorvente noturno. Eu falei, nossa, por que eu vou querer esse absorvente noturno? Ainda bem que ele mandou. Às 18 horas, eu comecei a sangrar mais. Quando foi às 18h30, eu estava literalmente tendo uma hemorragia. Exatamente isso, às 18h30, eu coloquei um absorvente noturno. E ele, menos de 30 ou 20 minutos, não lembro, era minutos, ele molhou tudo, vazou na minha roupa inteira e eu andava, caía sangue com cólicas muito fortes, com dores bastante fortes. Era uma dor muito forte. E depois disso, eu entrei numa crise de pânico muito grande, de medo, porque eu achava que eu tava tendo realmente uma hemorragia. Eu, desesperada, pedi ajuda pra minha vizinha. E ela veio até em casa. E aí meu médico me ligou e eu disse, doutor, eu estou tendo hemorragia. Ele disse, você vai, corre pro pronto-socorro, que eu vou deixar uma equipe lá pra tá aguardando você. Gente, eu fui com uma toalha, minha vizinha veio me socorrer, ligou pro SAMU, o SAMU não veio fazer... disse assim que vinha, mas que ia demorar muito tempo, e por esse muito tempo era melhor para mim que alguém fosse me levar até o pronto-socorro. E eu fui para a maternidade, a qual eu fiz a cirurgia, e eu fui com toalhas de banho, mal consegui andar, de dores intensas, absurdas, que eu nunca senti, nem uma dor de parto, eu senti aquilo, parecia que estavam me abrindo por dentro inteira. E eu nunca chorei de dor, mas dessa vez eu chorei. Eu cheguei lá, era umas 8 horas, não lembro se era 8 horas, eu sei que... E aí tinha grávidas na minha frente, né, umas em trabalhos de parto, e a gente sabe que grávida tem prioridade. E aí ele também estava com outras, atendendo outras pessoas, o médico que queria me examinar, que meu médico pediu. E eu tava chorando, e eu andava pelo corredor e chorava de dor. E toda vez que aquela contração, parecia uma contração, uma cólica forte vinha, jorrava sangue de dentro de mim. E a toalha que eu estava vazou tudo na minha roupa. Tava com uma toalha de banho. E aí o que acontece? Eu pedi pro meu médico, dizendo que tava demorando muito, que eu não tava aguentando, suportando a dor. E o médico que ele pediu para me atender para fazer o exame, ele me atendeu. E aí o que aconteceu?
ele me atendeu na hora que ele colocou o bico de pato pra ver internamente, né, dentro. Eu chorei de dor, eu gritei de tanta dor, mas ali jorrava, ele teve que colocar um lençol embaixo de mim, que jorrava sangue, jorrava muito sangue, e foi uma dor insuportável. Eu nunca senti tanta dor na minha vida. Ele colocou um tampão, né, um tampão pra a hemorragia diminuir, e disse: você vai direto pro centro cirúrgico. Viu que um ponto estava inflamado lá dentro, mas eu não sei o que, assim, o que tinha mais, né? Eu sei que eu fui direto pro pronto cirúrgico, eu já entrei em pânico, porque passar por outra cirurgia de novo. Ele ligou pro meu médico, disse: pode vir fazer a cirurgia nela, refazer a cirurgia nela de novo, que ela vai direto pro pronto cirúrgico. Eu entrei pro centro cirúrgico, o médico chegou em 20 minutos, em 20 minutos. Ele disse que ia tentar refazer por baixo, e se não desse para refazer por baixo, ele teria que me abrir, né? Eu não tenho corte, assim, né? Eu fiz por vídeo, então eu só tenho 3 cortinhos, bem pequenos, né? E aí eu tomei uma hack e refiz a cirurgia interna de novo, todos os pontos eles foram reforçados. Eu acho, não sei te falar se ele estourou, mas foi reforçado. Eu tomei, fiquei 5 dias no hospital internada, porque meu médico queria ter certeza que quando eu saísse eu tava recuperada. Foram muito remédio para dores, antibiótico, eu tomei muita medicação, emagreci bastante nos últimos tempos aí que eu fiquei internada, coisa 5 dias que eu fiquei internada. Eu entrei numa quinta-feira, eu saí numa terça-feira. E eu fiquei um pouco assim, debilitada, muito mais do que eu fiz a cirurgia. Você perde sangue, outra porque você entra por medicação, que é a base de morfina, né, que eles dão, que são bastante fortes, que tem efeitos colaterais, que te dá tontura. Então, esses 5 dias que eu passei no hospital, eles não foram tão, vamos dizer assim, tão confortável, mas não foram tão tranquilos igual a outra vez que eu fiz a cirurgia. Eu tive muita tontura, não consegui ir no banheiro fazer o número 2, eu tive que tomar lá uma medicação de soro que fiquei branca, passei mal, porque fazia alguns dias que eu não tinha ido no banheiro. Eu emagreci durante esse tempo aí, tomei medicação que era bastante forte para dor, que é a base de morfina, que realmente, você tomando ele, você não sentia dor nenhuma. E é isso. E hoje, né, dia 18, eu tô ainda me recuperando, ainda tenho dores. Sai um líquido, sim, tem um líquido que sai com um pouquinho de sangue, mas não tem o cheiro de sangue podre. Igual eu sentia quando logo uns dias após que eu fiz a cirurgia, certo? Eu tomo um antibiótico até 7 dias que eu vou tomar, né? Então termina na terça-feira. E também tomo um anti-inflamatório. Um remédio à base de morfina que é pra dor. Eu acho que a dor não era tão insuportável para eu tomar uma medicação tão forte assim. Então optei por não estar comprando essa medicação. Eu estou em fase de recuperação ainda, não com 100%, talvez eu esteja agora a 60%, porque é uma coisa muito, mas muito, muito boa. Eu acho que qualquer cirurgia, ela tem seus riscos, né? E o pós-operatório, o repouso, ele é muito importante, mas tem meninas, não só eu também, que eu converso e vejo o relato dela nesse grupo, que tiveram, às vezes, complicações, algum tipo de complicações, outras conseguiram se recuperar em 20 dias, fazer a vida delas normal em 20 dias. No meu caso, não foi, porque eu tive complicações pós-operatório. E é isso.
mas eu não me arrependo de ter feito a cirurgia, é algo que eu pensei muito para tomar essa decisão e resolvi estar fazendo uma cirurgia. Não sei se lá na frente vai me dar algum tipo de arrependimento, mas por enquanto eu não tenho nenhum tipo de arrependimento. É lógico que o que me assustou muito foi o pós-operatório ter algumas complicações. Minha cirurgia foi tranquila, como eu já disse, dia 28 minha cirurgia foi tranquila. Os dias que eu fiquei em casa foram mais tranquilos, assim. Eu acho que foi tranquilo. Eu acho que um ponto dentro infeccionar e a gente não ter cuidado disso antes, acabou eu tendo hemorragia. Graças a Deus que eu tive hemorragia, a gente tem que pensar por esse bom lado, porque ele ia continuar infeccionado por dentro e eu ia continuar a sentir esse cheiro podre dentro de mim, poderia ter uma infecção muito maior interna, né, gente? Então a gente tem que pensar e agradecer a Deus, pelo menos teve hemorragia e a gente tratou do que estava infeccionado interno, estamos tratando e refez todos os pontos para que a gente possa corrigir, não, mas cuidar do que algo que não estava, algo que tinha um tipo de infecção, certo? É isso que eu tenho para vocês. Eu sei que muitas mulheres passam por essa cirurgia. Muitas mulheres têm endometriose, é uma doença silenciosa, que causa muitas dores. Muitas mulheres também sofrem do mioma e outras por causa de câncer, mas que às vezes a gente precisa tomar a decisão, né, de ver, não ter um parecer de um médico só, mas tem um parecer pelo menos de 2 ou 3 médicos. Eu acho que é muito importante. Cada um médico vai te falar de uma forma diferente, vai ter, vamos dizer assim, a visão dele diferente, achar outros procedimentos diferentes, né? Nenhum médico é normal, tem uns que vai falar para você não fazer, outros vai falar para você fazer, achar que é o melhor. Então é isso, a gente tem que buscar uma qualidade melhor de vida. Mais pra frente, quando eu estiver mais recuperada, eu relato pra vocês como que foi, assim, como que eu estou depois de 2 meses. Mas esse eu queria relatar para que vocês se dor ao urinar, veja se, porque dá infecção urinária nas mulheres, que eu vejo relatos dela nesse grupo. Preste atenção nos líquidos que tá saindo dentro de você, se não tem odor, se não tem cheiro. Pergunte pro seu médico, mesmo ele falando que não, pergunte para outro médico, procure não ficar com, vamos dizer assim, com o parecer de um só médico, né? Eu perguntei pro meu médico e o da empresa com qual eu trabalho. Da empresa disse que era para mim ir para pronto-socorro, que ela achava que eu tava com infecção. Meu médico disse, me tranquilizou, já disse que não. Se eu tivesse ido quando ela pediu para mim, talvez não chegaria ao ponto que eu cheguei, que é ter uma hemorragia, né, gente? Então é muito importante. Às vezes é um pequeno detalhe que passa que pode ter uma complicação um pouco maior, né? É isso que eu tenho para falar para vocês, meninas. Sei que muitas estão pensando como decidir, muitas choram para tirar o útero porque não querem tirar, porque tem uma ligação muito forte, né? Que é o útero da mulher. E eu espero que nesse vídeo eu possa ajudar de alguma forma vocês a estar mais atenta, na verdade, a algum cheiro, algum pouquinho de sangue tá maior, será que isso tá normal? Se não tiver, vou pro pronto-socorro, venho pra casa mais tranquila. Talvez se eu tivesse isso, eu não teria uma hemorragia, tá bom? Eu vou gravar um vídeo mais pra frente, eu já falei, quando eu tiver melhor. É isso, meninas. Eu espero que vocês tenham fé, vocês são super guerreira, sejam sempre guerreira assim, pense muito. Como que vai fazer, procure mulheres que já fez esse procedimento, procure parecer de outros médicos, ouça, né, outros médicos também e procure o que é melhor para vocês. Um beijão, fique com Deus, espero ter ajudado, né, alguém que tá passando por essa, passou ou vai passar pela essa cirurgia ou que passou algum relato parecido com o meu, porque aquele grupo me ajudou de alguma forma a estar mais preocupada que aquele líquido
que tinha cheiro que saía de mim, tá bom? Um beijão, meninas. Fique com Deus, tá?